Marvel já faz um tempinho que não lança nenhum filme bom nos cinemas. Mas sendo justo, a gente tem que lembrar que a Marvel já teve o seu tempo bom nos cinemas, a sua Era de Ouro. E hoje nós vamos relembrar a cena que deu início a essa Era de Ouro. E essa cena é de um dos filmes mais icônicos da Marvel de todos os tempos. Isso mesmo, hoje nós vamos analisar a cena da fuga do Tony Stark da caverna no filme Homem de Ferro 1. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena. O filme começa mostrando Tony Stark sendo capturado pelos terroristas. E essa captura aconteceu durante uma escolta militar onde Tony Stark estava visitando o Afeganistão. E essa visita para o Afeganistão era para ele apresentar uma das armas novas que ele tinha feito para o exército americano. O Jericó. E nos quadrinhos essa cena aconteceu no Vietnã, só que os roteiristas conseguiram adaptar isso para os tempos mais modernos, que agora então o mais moderno era Afeganistão. Província de Konar, Afeganistão. 100% atualizado, é ruim de aturar. Mas além de ele ser feito de prisioneiro, ele quase morreu 2 vezes. Tá, mas não era uma vez? Não! Porque a primeira vez foi quando ele quase foi morto por tiros que entraram dentro do blindado e não acertaram ele, não sei como, tá? Porque veio muito tiro e ele não acertou. Ufa! E a segunda é a que todo mundo sabe, que é a explosão do míssil Stark, que veio vários estilhaços e foram em direção ao coração dele. Logo depois dessa captura, nós voltamos 36 anos na história. E nesse flashback a gente conhece o Tony Stark, playboy, milionário, filantropo e mulherengo. E é por isso que o Robert Downey Jr. era perfeito para esse papel, porque ele já tinha um histórico parecido com isso. Mas mesmo com a pressão que o Kevin Feige sofreu da imprensa na escolha desse nome, mesmo assim ele manteve e falou, não, esse é o cara certo, eu estou sentindo. Still, né? É naquela época que o Kevin Feige ainda sabia o que estava fazendo. Foi há 84 anos. Eu vou até dar uma demonstração. Ele fez tipo assim, ó, é você! É você mesmo! Você que pode dar o like nesse vídeo. Ah, ele falou assim pra ele. Aham. E o próprio Stan Lee falou que ele fez esse personagem para fazer um estereótipo de alguém que ninguém gosta, mas de uma maneira legal que cativasse o público. É a essência do que é o Tony Stark do Robert Downey Jr. Passando esse flashback, a gente vê que o Tony Stark passou por uma cirurgia improvisada, na qual foi colocado um eletroímã no seu peito que afastava os estilhaços que estavam indo em direção ao seu coração. É um eletroímã. Impede que os estilhaços entrem no seu coração. Quem faz esse procedimento é o Jansen, que também estava preso junto com ele na mesma cela. Logo na sequência, os terroristas entram na cela e o Tony Stark repara que eles estão usando armas Stark. Como conseguir essas armas são minhas? E nesse diálogo a gente descobre o porquê de eles terem o Tony Stark como prisioneiro. Eles querem que o Tony construa o míssil Jericó, que é o mesmo que ele veio apresentar para os norte-americanos. Quer que construa o míssil Jericó que você fez a demonstração. Só que depois a gente vai descobrir que na verdade não é bem isso. O Obadiah, aquele parceiro que é mostrado antes do Tony Stark, ele pede para esses terroristas matarem o Tony Stark. Essa era a real intenção dele. Só que o que acontece é que eles não sabiam que era o Tony Stark, e aí eles pensaram, opa, o Tony Stark, eu acho que a gente pode pedir para ele fazer esse negócio para nós temos mais vantagem ainda. Chocada de mestre. O Tony nega esse serviço e aí ele é torturado para que ele aceite esse pedido e é levado lá para fora, onde é mostrado todo o arsenal Stark que eles possuíam. E é bomba pra caralho. Dá pra fazer um ano novo, um Réveillon. Então é refeita essa proposta e dessa vez o Tony Stark ele iria receber a sua liberdade depois de fazer esse míssil Jericó. Quando terminar, libertará você. Só que o Tony Stark sabe lá no fundo, e ele até confirma depois com o Jansen, que eles não irão salvar ele, não irão libertá-lo depois de fazer esse míssil. Não vai. Não vai não. O Tony fica meio pra baixo, porque ele sabe que ele não vai ser libertado fazendo ou não fazendo esse míssil. Só que o Jansen, ele ajuda o Tony Stark falando, motivando ele que ele precisa reagir à situação. Ele não pode ficar ali parado esperando a morte. O que você viu é a sua herança, Stark. É assim que você quer morrer? E aí então o Tony Stark resolve trabalhar. E enquanto eles estavam trabalhando, produzindo alguma coisa, os terroristas estavam filmando eles, monitorando tudo que eles estavam fazendo de uma salinha. Só que mesmo eles monitorando, o Tony Stark sabia que era impossível esses caras saberem como fazer um míssil Jericó. Então ele tinha liberdade para ele fazer o que ele queria.
Então ele começa a trabalhar, só que a gente não sabe o que ele tá fazendo. A gente só sabe que não vai ser o míssil Jericó. E depois de muito trabalho, a gente realmente vê que ele termina, mas não é o míssil Jericó. A gente só sabe que não vai ser o míssil Jericó. Então o Tony revela que é um reator RK em miniatura. Isso não parece um míssil Jericó. É porque é um reator RK miniatura. E que ele serve para afastar os estilhaços que estavam indo em direção ao coração dele. Vai afastar os estilhaços do coração. Mas aí o Jansen comenta que é muita energia somente para essa função. E o Tony confirma essa informação e diz que essa energia vai ser suficiente para mover algo grande durante 15 minutos. Pode fazer seu coração bater por 50 vidas. Ou alguma coisa grande por 15 minutos. E é importante a gente ressaltar que na hora que o Tony Stark está fazendo esse reator Ark, é muito bem mostrado os detalhes de como é difícil, como é complicado fazer esse reator e como só o Tony Stark conseguiria fazer isso. O tempo vai passando e fica cada vez mais difícil o Tony Stark enganar esses caras falando que ele estava fazendo um míssil gigantesco. E isso leva o líder dessa organização, o Hazard, a ir até a cela pessoalmente. Ali nessa cela, o Hazard, jogador do Real Madrid, quase aposentado, não faz gol, não joga mais há um tempão, ele ameaça o Jansen com uma pedra quente na boca, porque ele quer que o Jansen fale o que realmente o Tony Stark está fazendo nessa caverna. O Jansen então é salvo pelo Tony Stark, que fala que ele precisa do Jansen para ser o assistente dele na construção do míssil. Quero ele. Muito obrigado. Ótimo assistente. O Hazard então dá um ultimato pro Tony Stark, falando que ele precisa estar pronto com esse míssil no dia seguinte. Vocês têm até amanhã para montar o meu míssil. Hazard era desleixado. Parece muito chefe que a gente encontra por aí, né? E então a gente vê uma sequência de cenas mostrando que o Tony Stark está trabalhando incansavelmente para fazer esse projeto dar certo. E isso é mostrado com a icônica cena do Tony Stark batendo no martelo. É igual a você batendo no botão de like. Por quê? Porque ele tinha um sonho de sair daquela caverna. E a gente tem um sonho de chegar a 3.000 inscritos. Então, se você quer nos ajudar a chegar nessa marca, por favor, a realizar o nosso sonho, se inscreve, deixa o like, ajuda a compartilhar o vídeo. Amém. E nessa cena a gente também vê que o Robert Downey Jr. estava muito em forma, isso porque ele treinava 5 dias por semana e além disso ele também treinava artes marciais. Que gostoso! Meu Deus! Mas eu tenho 5 vezes por semana e não tô assim. Come mais proteína, mais ovo, uma batata doce. Ou pede pro Robert Downey Jr. o que ele fez. Uma bomba! E depois disso ele mostra a máscara pronta pro Jansen. E aí já dá a entender que ele terminou a sua armadura. No dia seguinte a gente vê que eles começam a se preparar para começar o seu plano de fuga. Mas além de colocar armadura, eles também se preparam psicologicamente. Porque nessa hora a gente vê que o Tony Stark, ele memorizou todos os passos naquela hora que ele foi levado para fora daquela caverna. 41 passos à frente, 16 passos da porta, vira à direita. Essa caverna, ela tinha 182 metros de comprimento e além disso ela era tão fria que precisava de todo um preparo de ar-condicionado para esquentar aquele lugar. Nesse processo de colocar a armadura no Tony Stark, a gente viu uma dificuldade muito grande, porque tem que colocar peça por peça, tem que energizar, e isso é porque é o primeiro teste com a primeira armadura do Homem de Ferro, então é natural que não seja automático como é agora, né? Que é só... Ah, toma a mãe. Até o Hulk agora. Essa armadura, ela pesa 40 quilos. E ela foi projetada pelo Ryan Merending. É isso aí. E é claramente uma homenagem ao primeiro traje do Homem de Ferro nos quadrinhos. Além disso, também tinha um fator improviso, porque o Tony Stark não tinha muita matéria-prima qualificada para fazer esse traje. Os terroristas então notam que algo suspeito está acontecendo dentro daquela caverna, porque eles estão meio que escondidos. E o Hazard então manda 2 capangas para averiguar o que está acontecendo. Só que o Tony Stark já tinha se prevenido contra isso, porque ele monta uma bomba na porta da cela. E quando eles tentam lá chegar e tentar abrir aquela porta, explode tudo e eles vão para longe.
Essa explosão liga o alerta e manda todos os outros soldados em direção àquela cela. E isso diminui o tempo que os dois têm para colocar aquela armadura e também sair daquela cela. O Jansen então realmente percebe que não vai dar tempo, e aí mesmo com o Tony Stark sendo contra, ele pega uma arma e vai em direção àqueles bandidos. E esse tempo ganho pelo Jansen é fundamental para eles conseguirem energizar a tempo aquela armadura gigantesca. Mas o Jansen não tem a sorte e ele é totalmente cercado por todos, mas todos mesmos aqueles terroristas que estavam naquela caverna. Ixi. A gente vê que 4 soldados chegam até a cela que está totalmente escura. E essa escuridão, juntamente com esse silêncio que está ali, cria uma tensão muito grande. Eles começam a vasculhar a cela e um dos capangas vê uma luz. Só que quando ele chega nessa luz, ele leva um socão e sai voando, atirando ao mesmo tempo. Os outros que estavam ali olhando e vendo o que ia acontecer, começam a atirar loucamente em direção aonde saiu aquele soco. Depois que eles param de atirar, o silêncio reina novamente naquele ambiente, porque eles acham que conseguiram neutralizar o Tony Stark. E esse momento de distração desses 3 capangas faz com que o Tony Stark consiga atacar eles 3. E assim que ele derruba esses 3, começa a tocar a trilha sonora do Homem de Ferro, que é muito massa, meu amigo, é rockzão ali. E mostra de uma maneira completa a armadura que a gente tanto esperou ver e foi feita toda de maneira prática. E essa armadura só foi feita de maneira prática com muita insistência do Trevor Hunsley, porque os produtores desse filme queriam fazer toda essa cena com efeitos digitais, que foi... Que pecado. Que pecado. Por isso que não pode meter produtor ali, entendeu? Produtor, quando o cara que não entende, cara, tem que deixar pro diretor, tem que deixar pros caras que entendem. E eles até, tipo assim, os produtores meio que alfinetaram o Trevor Hunsley, dizendo que eles não iam conseguir fazer, que ia ficar mal feito, que ia ficar ridículo essa parte prática. Mas o Trevor Hunsley falou assim, ah é? Então isso aí que vai me motivar. E foi isso que motivou ele a ficar várias noites acordado para fazer aquela armadura tão bem feita e dar no meio desses produtores. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... O Tony começa então a se mover, e essa cena dele se movendo com a armadura é toda feita com dublê, tá? Não foi o Robert Downey Jr. Os terroristas percebem que essa armadura é muito forte, que não tem tiro que penetre ela. Então eles começam a recuar fugindo dessa armadura e se escondem atrás de uma porta. Só que um deles ficou para trás. E a gente descobre o que aconteceu com ele só com o barulho da pancada que esse bicho velho levou. Eita porra. O Tony então consegue derrubar aquela porta, mostrando o quão forte é aquela armadura. Só que um dos capangas não teve tanta sorte porque ele morreu de uma portada. Então o porteiro matou ele. Nossa, que piada bosta, né? Depois disso, o Tony Stark tenta dar um soco em um dos capangas, ele erra o soco e acaba ficando com a mão presa na parede de pedra. E aí, nessa hora, a gente vê um ponto de ouro no roteiro, que um dos capangas tenta atirar ali no Tony Stark enquanto ele tá ali preso, né? Pô, vou aproveitar, né? E quando ele vai atirar no Tony Stark, esse tiro rebate e volta e mata ele. O legal é que tipo, ele mira assim na cabeça do Tony Stark. É agora! Ai, cuzão! Depois disso, o Tony consegue achar o Jansen, que foi baleado por todos aqueles capangas ou todos aqueles terroristas. E eu acho que até foi pouco, tá? Como é que é? Porque o tanto de terrorista que tinha pra atirar naquele louco, ele deveria virar uma peneira. E justamente porque ele tava vivo, ele avisa o Tony que o Raza tava esperando ele ali. Cuidado! O Raza tava esperando o Tony Stark com lança-granadas. E quando ele lança aquela granada, o Tony Stark consegue desviar daquela bomba. E aí o Tony Stark mostra que ele realmente fez um míssil para o Raza. Porque ele lança um míssil contra o Raza, né? Pediu um míssil, toma o míssil! Toma meu Jericó! Toma meu Jericó!
Aliás, Jericó é sacanagem, né? Como é que vai fazer um míssil Jericó, um nome? Vou dar um nome pro míssil. Míssil foda, um míssil que destrói tudo. Míssil Jericó. Quem que vai respeitar isso? Tá, lembra até o Cacaricó. Muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Mas esse míssil explode do lado do Rasa e o Rasa não morre, por isso que ele vai aparecer depois no longo do filme. E como o Nicolas comentou antes, o Jansen não morre com uma ajudinha aí do roteiro, porque realmente ele deveria ter sido peneirado. Mas isso é por uma causa maior, porque eles precisavam dessa despedida do Jansen do Tony Stark, sabe? É o cara que mudou o Tony Stark. Que ele era o cara playboy, era o cara que não tava nem aí pra nada, pro cara que se importava com o que a empresa dele fazia. Mudou tudo e fez com que ele virasse um herói. É tipo o tio Ben do Tony Stark. Temos que sair daqui. Esse sempre foi o plano, Stark. E o Jansen revela que ele não estava preocupado em morrer, por isso que ele foi pra cima daqueles terroristas, porque justamente a família dele já tinha morrido, já tinha sido morta por esses terroristas, então ele queria morrer pra reencontrar eles. Minha família está morta. Eu vou vê-la agora, Stark. E é bem bonita essa parte, porque o Jansen mentiu pro Tony Stark falando que ele tinha uma família lá fora e que ele queria encontrar com eles. E o Tony Stark acredita e isso faz com que ele tenha essa motivação de ajudar o Jansen a sair dali para que ele consiga, né, encontrar a família. E que mostra que ele só queria o bem do Tony Stark, porque ele sabia que o Tony Stark tinha o poder de acabar com toda essa máfia de mísseis aí. Não desperdice sua vida. Os terroristas estavam esperando a chegada do Tony Stark lá fora da caverna. E nesse momento acontece outra parte icônica do MCU, que é a parte onde a armadura do Tony Stark sai da caverna e fica parada ali. E nessa hora foi escolhido ser feito em CGI, porque eles queriam mostrar a dinâmica de como funcionava a armadura de um modo mais geral, entendeu? E aí, eles metem bala até não poder mais. Nesse momento que eles estão atirando que nem louco no Tony Stark e a gente vê que não dá efeito nenhum nele. Vendo isso, os capangas param de atirar. E aí o Tony Stark só fala, é minha vez agora. Minha vez. E então ele começa a lançar labaredas de chama contra os capangas e contra o arsenal Stark que eles estavam usando. Mesmo com todo esse fogo, sobraram alguns capangas, alguns terroristas, e eles continuam atirando sem parar na armadura. E a armadura ela começa a ficar um pouco danificada e também atrapalha um pouco a mobilidade do Tony Stark. Mas aí o Tony Stark mostra que ele tinha outra carta na manga. Ele mostra que no braço tinha um botão que acionava o quê? Um jato na perna dele. E aí, com esse jato, ele sai voando daquela confusão toda. E justamente esse foguete ele foi fundamental para que ele conseguisse escapar daquela cela. Então mostra que o Tony Stark pensou em todos os detalhes da armadura para que não faltasse nada para ele escapar. Mas esse foguete não é do Elon Musk, né? É da Starlink. Não é Starlink. SpaceX. Errou! E é por causa disso que ele não consegue pousar da maneira mais correta e acaba caindo numa duna e aí estoura toda aquela armadura. Assim, é só uma dúvida minha, tá? Ele não era pra ter morrido quando ele caiu, porque pode estar numa armadura enorme, né? Mas foi uma paulada, né? Morri, mas passo bem! E assim termina essa cena que apresenta o primeiro e o principal herói dessa era de ouro da Marvel. E esse início de filme é muito eficaz em nos prender no filme, justamente por causa da ação e de como é feita a armadura. E também é muito feliz em apresentar o homem por trás da armadura, o Tony Stark, o porquê ele mudou para ele virar realmente um herói que se preocupa com as pessoas, se preocupa com o que a empresa dele faz. E a gente ainda tá no nosso início aqui no canal também, e a gente quer iniciar como o Tony Stark, iniciar como o MCU, uma era de ouro. Então a gente precisa do like de você, a gente precisa do seu comentário, das suas dicas pra gente melhorar, das suas dicas de próximas cenas. Então comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve também. Tudo isso pra você crescer junto com a gente quer que você cresça junto com a gente aqui no YouTube. Um beijo teleguiado Jericó na sua bochecha direita E outro teleguiado na sua bochecha esquerda. Valeu, galera!